Boa noite. Boa noite. Governo apresenta defesa no TCU sobre as pedaladas fiscais. Joaquim Levy anuncia redução na meta do superávit e o corte no orçamento. Dilma afirma que o país vive um momento de travessia, mas voltará a crescer. Polícia Federal pede a transferência de Marcelo Odebrecht da carceragem para um presídio. Parentes fazem minuto de silêncio em Londres para marcar os 10 anos da morte de Jean Charles. Projeto social no centro de São Paulo ajuda jovens a conhecer melhor o universo do funk. A USP vai implantar um novo modelo de policiamento na cidade universitária em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A intenção é aumentar a presença da PM a partir de setembro. Hoje foi divulgado mais um caso de estupro no campus, que aconteceu no mês passado. Ele tem 1,75 m de altura, cerca de 19 anos, um piercing em uma das sobrancelhas, moreno, de cabelos curtos e raspados do lado. O retrato falado do jovem que estuprou uma estudante de 17 anos na cidade universitária no mês passado já rendeu uma denúncia. Um homem de 19 anos chegou a ser levado para a delegacia para reconhecimento. Mas a vítima, que está no interior do estado, muito abalada, não conseguiu ter certeza de que se tratava do criminoso. A violência aconteceu no dia 15 de junho, na Praça do Relógio, na Universidade de São Paulo, quando a garota saía de uma aula para comer no refeitório. Ela contou 2 semanas depois, quando registrou o boletim de ocorrência, que o garoto a ameaçou com uma faca. A própria USP reconhece que a segurança do jeito que está hoje não consegue coibir a criminalidade no campus. Por isso, estuda ampliar a estrutura com a construção de uma grande central de monitoramento até o final do ano que vem. Serão ao todo 450 câmeras de alta definição e longo alcance, e a compra desses equipamentos já está em fase de licitação. Mas antes disso, até o final de 2015, pelo menos mais 90 PMs armados vão integrar a segurança aqui da cidade universitária. Esse projeto já está sendo discutido há 4 meses, né? Então, ele é um projeto, acho que tranquilo, porque é uma polícia militar que vai agir aqui dentro da cidade universitária, mas ele é de inteligência, ele não é agressivo, ele não é ostensivo. Então, são policiais que são nossos amigos. O projeto se chama Universidade Segura. E esses policiais serão treinados e, de preferência, policiais universitários, porque eles já entendem o que é a universidade, o meio universitário. Sobre a reclamação de truculência de PMs em anos anteriores, quando a polícia atuava no campus, o superintendente diz que haverá treinamento e seleção específicos. Não vai ser truculenta, porque ela vai ser preparada, vai ser treinada para cobrir essa função. Então, eles não vão enfrentar ninguém, seja aluno, seja professor, seja ninguém. Eles estão aqui para ajudá-los. Nós vamos trabalhar em parceria. Olha, se aqui está a Guarda Universitária, a Polícia Militar não está junto. Não vai ter duplicidade em todos os locais do campus. Ou seja, nós temos viaturas da Guarda Universitária, nós temos motos da Guarda Universitária e, da mesma maneira, a Polícia Militar. Secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, proíbe a saída em comboio dos carros da rota. A saída era feita em alta velocidade, com manobras perigosas e assistida por algumas pessoas. Foi o que aconteceu no fim de semana, quando um dos carros tombou. 2 PMs ficaram feridos. O policial que dirigia corre o risco de perder o braço. A decisão do secretário de Segurança Pública foi tomada depois da divulgação de um vídeo feito por cinegrafista amador. Ele captou o momento em que um dos carros da rota com 4 policiais tomba, logo depois da saída do batalhão Tobias de Aguiar, no centro de São Paulo. A gravação, postada na internet, mostra os carros em comboio na Avenida Tiradentes. Uma sindicância apura o caso. 2 suspeitos de assassinar uma ciclista na rodovia Fernão Dias foram presos pela polícia. Ontem à noite, 250 pessoas fizeram uma homenagem à Consuelita de Freitas. A videorepórter Renata Falzoni acompanhou. Tinta no rosto, camisas brancas e faixas de luto nos braços para protestar e pedir mais segurança. Desta maneira que 8 grupos de pedal reuniram dezenas de ciclistas para homenagear Consuelita Rosário Freitas, morta a tiros no último final de semana, enquanto pedalava com o marido na rodovia Fernão Dias. Eu acho que o cidadão ele se sente inseguro, ele se sente ameaçado.
E principalmente as pessoas começam a ter medo de sair para trabalhar, para pedalar. Todo dia a gente se preocupa, pensa no caminho, para onde que a gente vai, para onde que a gente não vai. Escuta um relato, muda o trajeto, tentando a nossa segurança. É uma manifestação para ver se alguém acorda, para ver se o poder público vê o que está acontecendo, que a bicicleta hoje virou alvo de bandido. Bastante abaladas, as filhas de Consuelita também participaram. Ela estava levantando da bike e mesmo assim aquele monstro fez isso com ela, destroçou nossa família e eu não sei como vai ser daqui para frente. Os 2 suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Leonardo da Silva e Igor Tenório dos Santos foram presos esta manhã. Aos 19 anos, os 2 já têm passagem na polícia por roubo. A dupla está detida no 1º DP de Guarulhos. As investigações prosseguem para recuperar as bicicletas roubadas e tentar apreender a arma utilizada no crime. É muito duro, né? Porque poderia ser um de nós, entendeu? E eu fico constrangido com a situação, fico com o coração partido porque não conheci ela pessoalmente, mas com certeza está fazendo parte do pedal e a família do pedal é muito unida, entendeu? O dia a dia corrido e a falta de tempo diminuíram o interesse das pessoas para o cargo de síndico de condomínios. Por isso, são cada vez mais comuns os prédios em São Paulo que contratam síndicos profissionais, que nem moram no condomínio. Nilson trabalha no ramo predial há 20 anos. Nos últimos 6, se dedica exclusivamente à função de síndico profissional. Hoje ele é contratado por 10 condomínios na capital e na região metropolitana. Para evitar problemas, ele se mantém sempre imparcial nas discussões entre vizinhos. Eles vêm me fazer solicitações que no código ou no regulamento interno não permite, eu falo para eles que infelizmente eu não posso autorizar. Então eu evito abrir exceções para que eu não tenha problema. O síndico profissional conta com o auxílio de um gestor fixo em cada local. Formado em administração de empresas, Nilson tem especialização em finanças e recursos humanos. Para os moradores, esta capacitação é exatamente o que faz a diferença. Ele é um gestor, então ele aprendeu essa demanda de prédio, tem a experiência que é bem utilizado aqui no caso do nosso prédio. Na maioria dos casos, os síndicos são moradores e possuem remuneração, tendo apenas o abono no valor do condomínio. Já estes profissionais possuem salário que ultrapassa R$5.000 por contrato. Quando eu vou para um condomínio, eu sempre faço esse levantamento, verifico os contratos, a quantidade de pessoas, os cargos que essas pessoas exercem dentro do condomínio, que fazendo todo esse levantamento, você consegue reduzir os custos dos contratos. Dos cerca de 100 mil condomínios que existem no Brasil, ao menos 40 mil estão só aqui na cidade de São Paulo. Com a expansão do cargo de síndico profissional, entre 2% e 5% dos condomínios de grande porte aqui da capital já aderiram à tendência. Mas vale lembrar que na ponta do lápis, a opção não é vantagem para todos os edifícios. Obviamente que condomínio com uma estrutura pequena, que tem uma arrecadação muito baixa, não vai caber um síndico profissional. Em condomínios que já têm uma complexidade maior, em condomínios que têm uma estrutura, que tem, por exemplo, 5, 6 funcionários, que tem uma receita considerável em questão de arrecadação ordinária, justifica por quê? Porque esse profissional vai fazer uma gestão muito mais eficaz e não vai se tornar um custo para o condomínio, ele vai ser um investimento. Durante a inauguração de uma fábrica em Piracicaba, no interior de São Paulo, o presidente Dilma Rousseff disse que o governo busca reequilibrar as contas e afirmou que o país vive um momento de travessia, mas que voltará a crescer. A presidente Dilma Rousseff chegou à fábrica de etanol por volta das 10h30 da manhã. Estava acompanhada pelos ministros de Minas e Energia, Eduardo Braga, e da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, também participou do evento. A unidade em Piracicaba vai produzir o etanol de segunda geração, feito a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar. A expectativa é que a capacidade de produção da empresa aumente 50% com a mesma área plantada. Um investimento da ordem de 237 milhões de reais, sendo que a maior parte, cerca de 207 milhões, vem do BNDES.
Em 3 anos, a fábrica terá capacidade para produzir 42 milhões de litros por ano. O anúncio dos investimentos vem no momento em que o setor vive uma crise, reflexo da retração da economia e os altos custos de produção. A presidente Dilma Rousseff saiu do evento sem gravar entrevista. Durante o seu pronunciamento, também evitou falar sobre temas polêmicos. Disse apenas que o governo está perseguindo o equilíbrio das contas públicas e que o país está passando por uma travessia difícil. Hoje, nós perseguimos o reequilíbrio das contas públicas, que é uma parte essencial para que a economia se recupere. O governo vem adotando desde o início do ano várias medidas para reduzir as despesas e aumentar a arrecadação. É o chamado ajuste fiscal, que Dilma e sua equipe econômica defendem como necessário para o país retornar o crescimento. Estamos atualizando as bases da nossa economia e nós iremos voltar a crescer dentro do nosso potencial. O nosso objetivo é consolidar a expansão de uma classe média no Brasil. Durante o discurso, a presidente disse ainda que o governo tem feito um imenso esforço para manter programas sociais. Nós vamos continuar tomando medidas microeconômicas para facilitar a atividade e para garantir um ambiente de negócios mais amigável. Vamos ampliar as concessões. Vamos fazer um imenso esforço para manter os principais programas em funcionamento, como é o caso, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. A Advocacia Geral da União entrega ao Tribunal de Contas da União a defesa do governo no processo sobre as pedaladas fiscais. O TCU avalia se atrasos nas transferências do Tesouro Nacional a bancos públicos para pagamento de propinas sociais, como Bolsa Família, feriram a lei de responsabilidade fiscal. Por causa do adiamento das transferências, instituições como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES tiveram de usar recursos próprios para honrar os compromissos numa espécie de empréstimo ao governo, o que é proibido. A expectativa é de que o TCU decida em agosto se recomenda a reprovação ou aprovação das contas de Dilma. O parecer vai ser então encaminhado ao Congresso Nacional, que vai ter a palavra final sobre o caso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. No dia em que o governo anunciou que a previsão para o superávit fiscal vai ser de 0,15% do PIB, ou seja, uma fração muito menor do que o que foi anunciado antes. Espera uma inflação de 9% e vai fazer um corte de 8 bilhões e 600 milhões no orçamento. Tudo acima um pouco dos 7,7% de popularidade da Dilma, segundo a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Trabalho. Neste dia, o doutor Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, foi ao Tribunal de Contas da União entregar a explicação do governo para as pedaladas fiscais, uma infração contra a importantíssima lei da responsabilidade fiscal, que é para pôr na ordem, pôr em controle as contas públicas sempre descontroladas. Agora, a Dilma descontrolou a tal ponto as contas em 2014 que entrou na história. É a primeira vez em 80 anos que um presidente tem que explicar uma conta. Você pode dizer que antes o Tribunal de Contas era muito permissivo, é o que ela tem dito. Mas ainda assim, digamos que ela entrou na história por uma porta lateral, né? E entrou de forma pouco racional, explicando o que outros fizeram antes. E daí? Explicando que não vai fazer mais. Não se faz uma defesa de algo tão importante, ferindo uma lei tão importante como é a lei da responsabilidade fiscal, com base nesses dois argumentos absolutamente infantis. Ora, você já imaginou se um criminoso chega para o juiz e diz: olha, seu juiz, me dá a liberdade, que outros já mataram e ficaram livres. E depois também não vou matar mais. Vai ser uma carnificina, não é mesmo? É a mesma coisa. Quando você erra, você tem que pagar, principalmente porque a Dilma jurou perante a Constituição que iria cumpri-la,
e não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, vai ter de responder por isso ao Congresso. O Tribunal de Contas é um órgão do Congresso. Esta afirmação que o tribunal faz e o julgamento é técnica e o Congresso é que vai decidir politicamente o que fazer, se aprova ou não as contas dela. Se não aprovar, aí paciência. Aí ela cometeu um crime de responsabilidade fiscal e pode ser submetida ao impeachment. Mas isso é coisa para o futuro, né? Por falar em futuro, eu volto aqui depois de amanhã. E conto com você aí, me esperando direto ao assunto. Até. A prévia da inflação oficial perdeu força e ficou em 0,59% em julho. Mesmo assim, a taxa é a maior para o mês desde 2008. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. Neste ano, o IPCA 15 acumula alta de 6,9%. O mercado financeiro estima que a inflação vai fechar este ano em 9,15%. Gastos de brasileiros no exterior caem 20% no primeiro semestre do ano. A comparação foi feita com o mesmo período de 2014. Segundo o Banco Central, os brasileiros deixaram 9 bilhões e 900 milhões de dólares em viagens para fora do país. Em junho, as despesas atingiram 1 bilhão 650 milhões de dólares. É o menor volume de gastos de turistas no exterior no mês desde 2010. Tirar fotografia de si mesmo, acompanhado ou não e sem tripé, de preferência na câmera frontal do celular, essa é a famosa selfie. Agora a moda é tirar esse tipo de foto em qualquer lugar. Mas na Avenida Paulista, o famoso cartão postal de São Paulo, olha, já virou febre. Pense numa pessoa que gosta de tirar foto de si mesma, mas de preferência tem que ser na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Esse é o Rodrigo. Olha só o celular dele. Selfie, 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 selfie. Já contou quantas fotos tirou? Várias, não tenho noção de quantas. Todo dia eu saio do meu almoço, sento na Casa das Rosas e eu tenho que tirar uma selfie. Se eu não tirar uma selfie na Casa das Rosas, parece que eu não almocei. Olha o caso do André. Flagramos quando ele tirava essas fotos aqui. Eu acho isso mágico, né? Você tem o escuro embaixo, né? Os contrastes, na verdade. Mas qual que é o objetivo, a graça, se ele passa aqui na Paulista todo dia? Dependendo do ângulo, dependendo do horário do dia, entendeu? Do dia da semana, o que está acontecendo na Paulista, entendeu? Ela se torna diferente. Basta um cenário bonito, novidade, a ciclovia, e tem gente que não resiste mesmo, olha. Já faz um carão e tira a selfie. Agora, com o mês de julho, férias, São Paulo recebe mais de 1 milhão de pessoas e aí tem muita gente por aqui fazendo justamente isso, tirando foto. É como se a Avenida Paulista virasse a Avenida do Selfie e aqui fosse um verdadeiro estúdio de fotografia a céu aberto e de graça, melhor. Então, mais uma, né? O Thiago não é de São Paulo, não. Ele veio de Santos, no Litoral Sul, para uma visita rápida à capital. E deu um jeitinho de arranjar tempo para fotos na Paulista. É que ele é o jovem da praia que gosta de cheiro de cidade grande. Esse ar urbano, a galera, o fluxo de gente indo e vindo, os prédios, é tudo muito maravilhoso. Eu acredito que a Paulista é o símbolo do estado de São Paulo, né? Então, eu acho que é uma das partes mais bonitas que tem por aqui. Do grafite que retrata Oscar Niemeyer na Praça Oswaldo Cruz, a Praça do Ciclista, na outra ponta. A Paulista tem vários pontos turísticos. Sozinha, completa um álbum cheio de cartões postais. O Gil sabe bem disso. Ele é fotógrafo e morador de São Paulo e um dos poucos que não gostam de aparecer na foto. Mas ainda assim, prefere capturar gente aos prédios. Eu gosto de ver essas pessoas, de dar uma de paparazzi e retratar esse tipo de pessoas sem retratar, sem fazer um retrato da pessoa, mas pegar situações, pegar os sentimentos dela. É a democracia da Paulista em forma de fotografia. E olha como a temperatura caiu, né, Gambini? Tá frio, né? Tá muito frio. A quarta-feira foi gelada aqui em São Paulo. Com o tempo fechado, as temperaturas não passaram dos 16 graus durante a tarde. Agora à noite, os termômetros devem marcar apenas 14 graus. E para amanhã o dia fica assim, meio parecido, mas o frio deve diminuir um pouquinho na cidade de São Paulo. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Hoje a chuva deu uma trégua no sul do país e amanhã ela deve ser bem fraca na região.
é que o vento carregado de umidade que vem do mar espalha muitas nuvens desde o leste de Santa Catarina até o litoral capixaba, provocando chuvinha fraca, e também na costa leste do Nordeste, onde o tempo fica mais instável. Nas outras áreas do Brasil, não teremos muitas mudanças, já que a grande massa de ar seco continua predominando sobre o país. O dia vai amanhecer com apenas 11 graus em Porto Alegre e em Curitiba, 14 em Belo Horizonte e 15 graus no Rio de Janeiro. À tarde, as temperaturas sobem pouco no sul do país e aqui no Sudeste a máxima vai só até os 24 graus na capital mineira e aos 26 em Vitória. Já nas capitais do Nordeste e do Norte do Brasil, o dia vai ser de bastante calor. Já aqui no estado de São Paulo, apesar da chuva, volta a esquentar apenas no interior. Nas regiões sul e leste, o frio diminui um pouco, mas as temperaturas continuam baixas. Máxima só de 20 graus amanhã em São José dos Campos e na cidade de Sorocaba, e em Caraguatatuba, no litoral, máxima de 22. Para a região metropolitana, a previsão é de mais um dia de muitas nuvens, mas já com breves aberturas de sol. Por isso, a temperatura sobe um pouco mais em relação a hoje. O dia vai amanhecer com termômetros na casa dos 14 graus e à tarde chega a fazer 21 com alguma garoa. Na sexta-feira, a máxima já sobe para os 24, mas volta a esfriar no sábado com mínima de 13 e máxima de 19 graus, ainda com previsão de chuvas. O Supremo Tribunal Federal determinou que o juiz Sérgio Moro envie à corte informações sobre o processo que cita pagamento de propina ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pela ordem do ministro Ricardo Lewandowski, e que isso deve acontecer antes do julgamento da ação. A decisão do STF atende a um pedido do próprio Cunha, que, por ter fórum privilegiado, alega que deve ser investigado só pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, em depoimento à Justiça Federal no Paraná, o ex-consultor da Toyo Setal, Júlio Camargo, afirmou que Cunha pediu propina de 5 milhões de dólares para viabilizar a contratação de navio sonda por parte da Petrobras. Cunha nega as acusações. Ainda dentro da Lava Jato, a Polícia Federal pediu a transferência para o presídio de Pinhais de 8 pessoas detidas na 14ª fase da operação. Entre elas, Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez. Os demais também são ligados às empreiteiras. Eles estão detidos desde junho na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No pedido, o delegado Igor Romário de Paula alega dificuldades de espaço para manter os detentos no local. Atualmente, outros 8 presos da Lava Jato já estão detidos no presídio de Pinhais. Entre eles, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. E, segundo agências de notícias, o Ministério Público da Suíça encontrou indícios de que a Odebrecht usou contas bancárias lá na Suíça para pagar propina a ex-diretores da Petrobras. Pelo menos 400 milhões de dólares já foram bloqueados na Suíça desde o início das investigações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a Operação Lava Jato. A elite empresarial brasileira gosta muito de reclamar do custo Brasil, que é o preço que se paga pela ineficiência do Estado. Mas todos silenciam sobre um outro custo muito comum entre nós, o custo pilhagem, que é o sobrepreço cobrado da sociedade pela corrupção. Não faz parte da tradição brasileira impor sanções públicas à desonestidade praticada com fins comerciais. Nesse contexto, a Operação Lava Jato oferece ao país cenas inusitadas, jamais vistas. No início da semana foram condenados a penas de prisão e pagamento de multa 3 ex-executivos da Camargo Correia. A nata da Odebrecht, que é a maior empreiteira do Brasil, está presa no Paraná há mais de um mês. O presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, já foi indiciado e está sob ameaça de condenação por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações na Petrobras. Não é a primeira vez que grandes empresas frequentam escândalos no Brasil, mas é a primeira vez que elas passam por esta experiência da condenação. Antes, as eminências empresariais brasileiras frequentavam as salas de ministros, não as celas. Frequentavam as colunas sociais, não as sentenças judiciais. Esta mudança é digna de celebração. Mas atenção, é bom você comemorar rápido, porque no momento tem muita gente buscando pretextos para anular a Operação Lava Jato no judiciário. Torça-se para que isso não ocorra. Do contrário, a pilhagem no Brasil continuará sendo beneficiada por uma amnésia coletiva e por um indulto preventivo. Boa noite.
O Conselho Nacional do Ministério Público abre investigação sobre a conduta do procurador Valtan Timbó Mendes Furtado, responsável pela abertura de inquérito no âmbito da Procuradoria da República do Distrito Federal contra o ex-presidente Lula. O corregedor do Conselho, Alessandro Assad, aceitou a reclamação feita por advogados do ex-presidente e deu prazo de 10 dias para que Furtado se manifeste. O corregedor, no entanto, negou o pedido da defesa de Lula para que essa decisão relativa ao inquérito fosse revogada. O inquérito aberto por Furtado tem como objetivo investigar se o ex-presidente cometeu tráfico de influência internacional em favor da Odebrecht. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Roque Tadini, criticou duramente a decisão do governo de mudar as regras do programa Nota Fiscal Paulista. Para o conselheiro, ao mudar o valor da devolução do imposto pago, o governo tucano está dando um calote na população. Há 2 semanas, o governo paulista anunciou que só vai pagar os créditos devidos em outubro. Além disso, o governador Geraldo Alckmin reduziu o repasse de 30% para 20% do ICMS arrecadado. Roque Tadini afirmou que com essas mudanças o governo paulista acabou com a credibilidade do programa. No centro de São Paulo, um projeto social atrai crianças, jovens e adultos que têm o sonho de viver do funk. A chamada Liga do Funk oferece aulas de dança, canto, postura de palco e promove debates sobre temas da atualidade. O objetivo é instruir os MCs e enriquecer o conteúdo das músicas, que muitas vezes têm letras fraquinhas. Vai mexendo o pescoço, balançando a cabeça e solta o corpo, joga o braço pra frente. A aula de dança ajuda a melhorar a postura de quem pretende ser cantor. Porém, imprescindível é aprender a técnica de cantar em versos. Acho que ela tem que pensar na primeira palavra e na última que ela vai falar, tem que combinar as duas. Se liga você, olha só e é desse jeito. Isso é Liga do Funk, isso é arte do gueto. Num salão emprestado no centro de São Paulo, funciona uma espécie de escola do funk. 200 jovens frequentam as aulas uma vez por semana. Todos vêm da periferia, em busca do sonho de ganhar a vida como um MC. Não a questão de literalmente ser famoso, mas de cuidar da sua família, de levar uma coisa melhor para o seu lar e de ter uma coisa melhor para si mesmo. O Marlons gosta do funk que exalta. Mulher que desfila tua beleza na passarela, espelho, espelho dela, ninguém mais bela que ela. Um dos mais populares é o que ostenta. Vestidinho, calcinha, sandália, gradeador, rebolando até o chão, malvador no pancadão. Ela gosta de viver, irmão, na ostentação. Mas tem também o que apela. Letras de conteúdo erótico na voz de crianças fizeram a Justiça de São Paulo proibir shows de um funkeiro mirim recentemente. O Ministério Público também investiga a conotação pornográfica e sexual das músicas de MCs adolescentes. Mas a escola, mantida pela Liga do Funk, quer revelar quem pensa além. Todo mundo aqui tem liberdade para escolher sobre o que vai cantar. Mas a coordenação do projeto tenta evitar o conteúdo ofensivo de apologia às drogas, à violência. A ideia é agregar consciência ao trabalho em letras mais engajadas. Avisaram no alto do morro que ia ter uma ocupação. Morador que é inocente, tá com o coração na mão. A guerrilha estourou, ó doutor, vou te falar. A maioria é trabalhador, não pode generalizar. A inspiração acaba surgindo nos debates que acontecem antes das aulas. Falamos muito sobre a redução da maioridade penal, sobre os genocídios, sobre os problemas internos e críticos que tem dentro da nossa comunidade. Mesmo que ele não saia daqui um MC ou um DJ ou um produtor, ele vai sair um homem bom para a sociedade. Essa é a intenção maior. E agora vamos para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Internacional de Porto Alegre decide hoje o futuro na Libertadores da América. Aliás, o time gaúcho está a um empatezinho da decisão, hein, Celso? Pois é, Gamberini. O Inter, que já foi campeão continental 2 vezes,
sonha em chegar à sua 4ª decisão. Para isso, basta o empate com o Tigres do México logo mais às 10 da noite. Tarefa muito difícil diante do quadro pintado em território mexicano. Além dos jogadores do Tigres e de mais de 45 mil torcedores mexicanos que devem estar presentes hoje à noite no Estádio Universitário Monterrey, o Internacional tem um outro incômodo adversário para tentar chegar às finais da Libertadores. O clima seco e árido do local da partida faz com que esse jogo seja praticamente disputado no deserto. Ontem, durante o treino de reconhecimento do gramado feito pelos gaúchos, a temperatura marcava 35 graus Celsius. E a previsão para hoje, no horário do jogo, é de que o calor vai permanecer. Temos que estar preparados para superar todas as dificuldades de jogar fora de casa, de jogar com a torcida em contra e também com calor. Apesar do desconforto no clima, os brasileiros possuem uma vantagem importante construída com a vitória por 2-1 no Beira-Rio. Um empate garante o Inter na decisão. O treinador Diego Aguirre ainda cumpre suspensão e vai comandar o time das tribunas. Juan e Eduardo Sacha voltam de contusão. Com isso, o atacante Lisandro Lopes pode ir para o banco de reservas. O River Plate da Argentina, como previmos ontem, já está garantido na decisão, hein, Celso? Mas essa também estava fácil. Né? O River podia até perder por um gol de diferença, mas garantiu um empate no Paraguai, que o colocou numa decisão de Libertadores pela 5ª vez em sua história. No Defensores del Chaco, o Guarani só conseguiu furar a retranca do River no segundo tempo. Aos 16 minutos após Palau mandar na trave, a bola acabou nos pés de Fernandes, sozinho, dentro da pequena área. 1-0 Guarani. Só que aos 33, Vildes deu um lindo lançamento para Alário, de apenas 22 anos, que teve a frieza de um veterano para encobrir o goleiro e deixar tudo igual. E ficou nisso, 1-1, e vaga na final da Libertadores para o River após 19 anos. Belo gol. Belo gol, o River, portanto, está aí à espera do finalista. Se por um acaso o Tigres passar pelo Internacional, por ser um time mexicano, não faz parte da América do Sul, o River já estará garantido no Mundial de Clubes da FIFA, coisas do regulamento. Vença ou não vença o torneio, já está garantido. E tem mais uma curiosidade, apesar do River ter a pior campanha entre os 16 classificados para as oitavas de final, por ser um time mexicano também que avance, decide em casa em Buenos Aires. Portanto, imagino que o River esteja torcendo para o Tigres. É meio... confuso porque trazem os times mexicanos por causa do dinheiro da televisão mexicana. Só que como não é um time sul-americano, então os clubes daqui da América do Sul têm certas vantagens. O Inter, eu acredito que vai ter muita dificuldade para passar pelo Tigres. Jogando em casa já teve, mesmo jogando com um homem a mais, hoje essa dificuldade deve ser dobrada. Tá bom. Vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil. Tem jogo hoje tem jogo hoje da Copa do Brasil, tem. Né? Neste momento, inclusive, o Tupi recebe o Ceará em Juiz de Fora. Em Salvador, Bahia e Paysandu também se enfrentam. As partidas estão em 0-0. Às 10 horas acontecem mais 3 jogos. O Santos enfrenta o Sport na Vila Belmiro, a Ponte Preta recebe o Curitiba em Campinas e na Arena das Dunas, o América de Natal enfrenta o Vasco da Gama. Ontem, o Grêmio precisou dos pênaltis para eliminar o Criciúma. O Criciúma tinha vantagem do empate, mas não conseguiu segurar o resultado dentro de casa. O único gol do jogo aconteceu após boa jogada pela direita. Pedro Rocha tentou dominar e acabou mandando para o gol. 1-0 Grêmio. Com o mesmo placar da partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. Aí brilhou a estrela do goleiro Marcelo Groi, que defendeu 2 cobranças e garantiu o Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, hoje temos Libertadores, Copa do Brasil e amistoso. Daqui a pouquinho, o ABC de Natal enfrenta o Corinthians, um jogo comemorativo. Tá bem. Obrigado, Celso. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Estela. Olha, apesar das constantes transformações, inclusive com a derrubada de muitos prédios, a capital paulista conserva várias construções antigas. Algumas dessas pérolas estão na área central da cidade, região repleta de histórias que o tempo ainda não conseguiu apagar. Centro de São Paulo e o movimento é intenso. É a rotina acelerada de uma cidade que respira trabalho. Mas no meio dessa correria, será que dá para apreciar alguma coisa?
Difícil prestar atenção em tantos detalhes. Você é dessas pessoas que dificilmente reparam ao redor? Vale a pena fazer um teste. Basta mudarmos um pouco o ângulo de visão para redescobrirmos uma capital cheia de histórias contadas por suas edificações. A cidade ainda abriga um grande número de construções antigas e históricas, principalmente no centro. A começar pela Praça da Sé, considerado o marco zero de São Paulo. E olha quantas mudanças. Toda essa cidade moderna, portanto, da primeira metade do século XX, ela vai se implantar sobre o parcelamento, sobre a infraestrutura urbana, que tem uma origem muito afastada no tempo, né? Que é a sua origem colonial. A Rua Quintino Bocaiúva, por exemplo, é um local que guarda preciosidades. As telas de proteção num dos prédios mais imponentes da rua indicam que o imóvel está sendo restaurado. O Palacete Teresa de Toledo Lara, com forte inspiração europeia, foi construído pelo Conde Antônio de Toledo Lara para homenagear a filha. Nas salas do palacete funcionam comércios, como esta tradicional loja de instrumentos musicais. Seu Antônio Nogueira frequenta o prédio há mais de 60 anos. O comerciante se lembra muito bem dos tempos áureos do palacete, que abrigou a antiga Rádio Record. Nós presenciamos artistas que hoje estão em evidência. Calbi Peixoto, a própria Ângela Maria. Cada funcionário aqui contribui para manter a história do palacete cada dia mais viva. Ela é uma fachada que ela tinha um tom, ela não é pintada, ela é tonalizada e o tom pode ser, ele provavelmente era do tom da areia que eles utilizavam, do tom do cimento, do cal, então muda quando eu trago para a atualidade. Mas nem tudo no centro está sendo preservado. As escoras feitas com barras de ferro tentam evitar que a fachada do antigo prédio também desapareça. Todo o interior do imóvel já desabou. Eu acho que o poder público devia ter uma ação mais efetiva, né? Devia ter uma política clara, no sentido de que ele está disposto a apoiar e a estimular, né, a ação dos agentes que possam vir a contribuir para essa revitalização da cidade. Mais consciência com o patrimônio histórico. Em nota, a Defesa Civil informa que o imóvel localizado na rua Quintino Bocaiúva está interditado por risco de desabamento. Segundo o texto, o proprietário pediu junto aos órgãos de proteção e preservação do patrimônio histórico a autorização para a reforma do casarão. A Prefeitura deve responder à solicitação num prazo de 4 meses. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as limitações aprovadas pelo Senado ao trabalho dos institutos de pesquisa em ano eleitoral. E hoje entrevisto o sociólogo Mauro Paulino, que é diretor do Datafolha, pesquisador com extensa atuação em todas as eleições realizadas no Brasil, desde a volta do país ao Estado de Direito. Obrigada, Mauro Paulino. Obrigado. Bom, a Comissão Especial para a Reforma Política do Senado já aprovou alguns itens que trazem limitações aos institutos de pesquisa de opinião. E dentre elas, as que têm referência a ano eleitoral. Pesquisas de preferência de voto. E vou abordar essa que diz respeito a proibir que institutos realizem trabalhos simultaneamente para partidos políticos, instituições de governo e órgãos de imprensa. Essa é uma das limitações. No seu entender, o que o Senado quis com isso? Olha, é mais uma tentativa de restringir tanto o trabalho dos institutos, mas principalmente a divulgação de informação, o livre acesso à informação, que é garantido pela Constituição. Mas aí não está impedindo a divulgação, está limitando o trabalho do Instituto. Limita, né, a contratação dos institutos. Isso. Essa opção de não trabalhar simultaneamente para partidos políticos, para governos, durante os anos eleitorais, é uma opção que o Datafolha já faz desde a sua origem, mas nem por isso o Datafolha apoia essa lei. O Datafolha entende que isso deve ser uma decisão empresarial, é uma decisão de cada instituto
e quem julga é a sociedade. Mas vocês veem isso como o quê? Tem tom de censura? Tem tom de censura, porque é algo recorrente, é apenas mais uma forma encontrada pelos parlamentares de tentar restringir a divulgação de pesquisas, até porque... Mas aí não é divulgação, aí é trabalhar ao mesmo tempo, porque sobre divulgação tem até uma PEC. Sim. Né, que é um outro aspecto que a gente vai falar. Mas nessa comissão especial do Senado, esse item que eu mencionei, que eu achei intrigante, eu confesso que eu achei intrigante. Então, procede ou não procede? Que argumento que eles têm lá? Dentre os argumentos, até o relator aí da Comissão para a Reforma Política, o Romero Jucá, ele diz o seguinte, o senador, que vocês vão ter que escolher. Ou eu trabalho para partido político, ou eu trabalho para um órgão de imprensa, ou vou trabalhar para um partido político, órgão de imprensa, o terceiro, qual que é? Entidades governamentais. Entidades governamentais, para governo, né? Que é claro, tem o tom político, o governo tem partido. Né? Então, nesse sentido, o exigir, criar este limite, aí que eu quero saber. É como em qualquer outra profissão, onde existem limites também. Um juiz, muitas vezes, ele tem o limite de não poder julgar determinada causa se ele tiver um vínculo muito direto com aquilo. Mas isso limita a escolha dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação não poderão escolher os institutos com os quais trabalhar. E essa é uma forma de restringir o trabalho e de restringir a informação. Acho que tem algo aí que é importante a gente separar, que é a pesquisa eleitoral. Ela é basicamente informação. Quando o Instituto de Pesquisas decide fazer pesquisas para divulgação, para aquisição de veículos de comunicação, deve seguir todos os preceitos do jornalismo, porque está colhendo informação jornalística. E a Constituição garante que os veículos podem divulgar qualquer informação. Quem julga é a sociedade. Então, se um instituto decide trabalhar também para políticos, também para partidos, são os veículos, é a sociedade que vai julgar se deve adquirir, se deve acreditar naquele instituto. Agora, restringir o trabalho eu entendo como algo que é antidemocrático. Mesmo coincidindo com princípios do Datafolha, eu entendo que sejam uma lei antidemocrática. Mesmo como lá também alguns afirmam, isso favorece aos institutos, porque preserva a credibilidade. Porque tem uma coisa, né? Tem muita gente que duvida, né, da seriedade, da lisura do instituto. Tem gente que fala, é tudo vendido, fulano está na frente, comprou o instituto. Né? E tem mesmo... Em época de eleição, às vezes, coisas surpreendentes. Nós vimos até na última bem eleição. pouco tempo você fica olhando ali, um candidato está na frente. E, de repente, o próprio instituto que mostrava aquilo sem nenhum fator desencadeante vai mudando muito rapidamente porque está chegando o dia da eleição. E aí vem a falta de confiança. As pessoas dizem, viu, o instituto corrigiu em cima da hora para limpar o nome dele. Estava vendido, estava comprado. Essa dúvida não é ruim para os institutos? É por isso que a gente sempre diz que a credibilidade é o bem maior de um instituto de pesquisa. O instituto tem que ser isento, principalmente tem que demonstrar essa isenção. Então, quando se consegue identificar que um instituto é muito ligado a determinado partido ou determinada corrente política, isso se pode identificar inclusive pelas declarações dos dirigentes, por análises que os dirigentes de institutos fazem. Então, a própria sociedade vai julgar e vai entender qual instituto é mais confiável e menos confiável. Agora, o que não se pode fazer numa democracia, o que é garantido pela Constituição, não se pode restringir o trabalho, não se pode restringir o direito à informação que cada cidadão tem. Falando em direito à informação, existe um projeto de emenda constitucional exatamente sobre divulgação. Né? Aquele prazo limite para divulgação de pesquisa de preferência de voto antes da eleição. Existe lá uma PEC que propõe que fica proibido
até 7 dias antes da eleição pode divulgar, daí para frente não pode mais. Então eu fui ler o debate dos senados, quando eu estava me preparando para a sua entrevista, e aí achei muito interessante, porque eu vi de tudo. Vi gente que acha que 15 dias que é o ideal, outros acham que não, 10, outros acham que 7. Vi até a opinião da senadora Marta Suplicy, que eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, em que ela diz que é razoável esse limite de 7 dias, até porque se algum instituto não estiver agindo corretamente, produzir ali um trabalho que possa favorecer algum candidato, aquele que se sinta prejudicado tem ainda um tempo para reagir antes da data da eleição. O que o senhor acha essa ponderação da senadora Marta Suplicy? Olha, Maria Lida, imagine a última semana da eleição, quando todos, eleitores, políticos, todos esperam pelos resultados atualizados das pesquisas. A última semana é aquela semana em que os eleitores de fato decidem o voto e muitas vezes as mudanças acontecem. Isso é fato, né? A gente já vivenciou. Nós vimos aqui em São Paulo, por exemplo, o caso Russomano, com a ultrapassagem de Haddad, Maluf Erundina. Na eleição para presidente, a própria ultrapassagem do Aécio na última semana, sobre a Marina Silva. Se isso não for registrado pelos institutos, não tiver números oficiais dos institutos, os eleitores ficarão à mercê dos boatos que vão circular pela internet. Do marketing eleitoral. Enquanto os políticos terão os números, os marqueteiros terão os números, continuarão fazendo as pesquisas. Então é como se apenas os políticos tivessem uma lanterna na escuridão e os eleitores não. Seria retirar essa lanterna da mão dos eleitores. Eu acho isso antidemocrático. Eu acho que a democracia proporciona ao cidadão que ele pense e decida, e que ele decida, inclusive, em quais institutos confiar, em quais veículos de comunicação confiar, em quais candidatos confiar. É isso que faz com que a cultura política se desenvolva. Eu acho que proibição não contribui com isso. Eu agradeço muito a sua entrevista. De qualquer forma, nós vamos aguardar, porque essas decisões na comissão do Senado vão para a Câmara. Essa discussão da reforma política ainda vai longe. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mauro Paulino. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Presidente Dilma Rousseff veta o reajuste aprovado pelo Congresso aos servidores do Judiciário. Dependendo do cargo, o reajuste poderia variar de 53% a 78%. No veto, Dilma escreveu que o projeto geraria impacto de 25 bilhões de reais para os próximos 4 anos e não indicava de onde sairiam os recursos para cobrir essa despesa. A presidente argumentou que o impacto dessa magnitude é contrário aos esforços necessários para o equilíbrio fiscal. Agora, o veto da presidente vai ser apreciado pelo Congresso. O governo anuncia a redução da meta fiscal e corte de mais de 8,6 bilhões de reais no orçamento. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, anunciaram a redução da meta de superávit primário de 1,1% para 0,15% do produto interno bruto. A redução foi justificada pela necessidade de adequar a meta à realidade das receitas e despesas. O objetivo do que a gente se propõe a fazer é diminuir a incerteza da economia. Ao informarmos a meta que nós consideramos alcançável, adequada, segura, e com isso acho que se ajuda a orientar as decisões dos agentes econômicos, dos empresários, trabalhadores, das famílias. O governo anunciou também que as despesas orçamentárias sofrerão um corte adicional de 8,6 bilhões de reais. Há uma frustração de receita em relação ao esperado inicialmente. Como o ministro Levy já colocou, é uma frustração de receita que tem tanto caráter cíclico, porque a economia está crescendo menos, como também tem alguns determinantes estruturais. Então nós estamos reduzindo a nossa meta, não estamos ampliando o gasto. Nós estamos, na verdade, cortando mais o gasto. O projeto de lei propondo a redução da meta fiscal 2015 será enviado ao Congresso Nacional. Na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a falta d'água que abala o sistema Cantareira sequer chegou. Mesmo durante o inverno, os pescadores conseguem encontrar peixes na represa de Itaiaçupeba. Se é de pequeno que se ensina os segredos da pescaria, a Isabela está no caminho certo.
Um lazer em família, né? Família, um jeito de passar o domingo junto aí, né? Curtindo. O pesqueiro fica às margens da represa Taiaçupeba, uma das que formam o sistema Alto Tietê. O sistema opera com 19,2% da capacidade. Há um ano, esse índice estava em 23,2%. Apesar da queda, a represa de Taiaçupeba tem água a se perder de vista e peixe também. São 2 tambaquis? 2 tambaquis. É difícil de pegar isso aí, não? Ah, cara, esse daí é o que o pescador gosta, né? O brigador, né? O pesqueiro costuma receber 250 pessoas. Nesta época do ano, o movimento cai pela metade. Dentro d'água, o curioso é que a quantidade de peixes também cai um pouquinho, mas a culpa não é da crise hídrica. O que afugenta as espécies é a temperatura da água, que fica mais fria agora no inverno. Com isso, os peixes maiores, típicos de águas quentes, desaparecem e sobram os menores. Será quanto e agora é quanto? Ah, de 15 a 17, agora está em torno de uns 3 a 5, mas não que não tenha, sai sim, sabe? Mas eles ficam mais manhosos. Mas com alguma sorte e uma dose de talento, a reputação desses pescadores não será abalada. Qual o tamanho do maior que você pegou? Acho que foi mais ou menos desse tamanho, acho que é 15 centímetros, mais de 12 quilos no tambaqui. Tirou foto ou não? Tirei. Ah, então nem tem como achar que é história de pescador, então? Não tem como, não. Não é história de pescador, não. Ninguém acreditou, mas depois que eu mostrei as fotos, todo mundo gostou. Pra completar meu prazer, eu gosto de pescaria. Você vai ver a seguir, um trem de alta velocidade bate num caminhão no leste da República Tcheca. E os 10 anos da morte de Jean Charles de Menezes. Parentes fazem 1 minuto de silêncio em Londres. O brasileiro foi assassinado por policiais ingleses dentro de uma estação de metrô. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo. Ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais.
a evolução no tratamento de beleza. Parentes fizeram um minuto de silêncio em Londres para marcar os 10 anos do assassinato de Jean Charles de Menezes. Os primos do eletricista Jean Charles de Menezes fizeram homenagem em frente à estação de metrô Stockwell. A família declarou que ainda busca justiça e aguarda a apreciação da Corte Europeia de Direitos Humanos, porque até hoje nenhum dos envolvidos na morte foi processado criminalmente. A polícia britânica foi considerada culpada de infração às regras de segurança e multada em 175 mil libras. Jean Charles morreu baleado por policiais dentro de um vagão do metrô. Ele foi confundido com um terrorista que tentou fazer um ataque na véspera, mas as bombas caseiras falharam. Londres estava abalada pelo atentado de 2 semanas antes ao sistema de transportes, no qual morreram 56 pessoas. Um trem de alta velocidade bateu num caminhão no leste da República Tcheca. Pelo menos 2 pessoas morreram. O acidente aconteceu no cruzamento no leste da República Tcheca, a 350 quilômetros da capital Praga. 13 pessoas ficaram feridas, sendo 3 com gravidade. O motorista do caminhão escapou ileso e foi detido para interrogatório. Morreu em Nova York, aos 84 anos, o escritor americano Doktorov, um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Edgar Lawrence Doktorov morreu de câncer de pulmão. Dono de um talento pouco convencional, ganhou reputação de criador audacioso. Ao longo da carreira de 6 décadas, escreveu 11 romances e 3 coletâneas de contos. Ragtime, publicado em 1975 e depois levado ao cinema, conta a história de um músico negro que sofreu com racismo. Doktorov ganhou vários prêmios. No ano passado, foi homenageado com o Prêmio Literário do Congresso Americano. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, confira uma conversa sobre o bullying nas redes sociais no Todo Seu. Jornal da Gazeta.